Olá, alunos! Eu sou a professora Marília e esta é a aula de Química. Vamos começar? Então, os objetivos dessa aula: revisitar o conceito de mol e massa molar, identificar como encontramos as grandezas químicas em nossa rotina diária e praticar o conhecimento com questionamentos e atividades. Falando nos questionamentos, as perguntas são: o que é massa molar? Será que utilizamos as grandezas químicas mol e massa molar em nosso dia a dia? Então, vamos relembrar o que é mol. Então, trata-se de um termo que origina do latim mole e tem o significado porção, monte, amontoado ou quantidade e é utilizado para calcular a quantidade de matéria. E aí a gente tem uma primeira relação aqui, né? Que um mol, independente de qual substância for, vai ter 6,02 vezes 10 a 23 átomos. E a massa molar, que a gente representa com o M maiúsculo, é a massa expressa em gramas por mol, né? Gramas contido em 1 mol de uma substância. Pode ser átomo, molécula, íons, elétrons. E a unidade utilizada para a massa molar é o grama barra mol ou grama vezes mol na menos 1. E a partir desses conceitos, a gente consegue estabelecer essa relação importante aqui para a estequiometria, né? Que 1 mol é igual a massa molar, que é igual a 6,02 vezes 10 a 23 entidades. E as grandezas químicas e o cotidiano, né? Como que a gente encontra essas informações no nosso dia a dia? Então, olha só. As grandezas químicas, como a massa molar e o mol, são utilizadas por diversos segmentos da indústria, como alimentos, farmacêutica, petrolífera, têxtil, celulose, polímeros, reciclagem, biotecnologia de bebidas, siderúrgicas, entre outras. Assim como organizações que monitoram a contaminação da água, da atmosfera e do solo, também utilizam o mol e a massa molar nos seus cálculos. E aqui a gente tem um exemplo aí que relaciona, né, essas informações de mol e massa molar com coisas do nosso cotidiano. Olha só. Por exemplo, o segmento de suplementação alimentar consegue determinar a quantidade de cálcio que uma pessoa pode ingerir diariamente? Já pensou nisso, né? Como que é feito esse cálculo? Como que eles sabem o quanto por cento a gente tem que consumir de cálcio no nosso dia a dia? Quando você compra, né, um frasco na farmácia de um polivitamínico, está escrito lá a quantidade de cálcio, ferro, magnésio, selênio e quanto que aquilo representa de porcentagem, né, no cotidiano, aí no dia de uma pessoa. E aí os cálculos vêm da ideia como essa aqui, ó. Um brasileiro consome em média 500 miligramas de cálcio por dia, quando a quantidade recomendada, na verdade, é o dobro. Uma alimentação balanceada é a melhor decisão para evitar problemas no futuro, como osteoporose, que é uma doença que atinge os ossos e vem pela falta de cálcio principalmente. Ela se caracteriza pela diminuição substancial de massa óssea, tornando os ossos frágeis e mais suscetíveis a fraturas. Considerando-se o valor de 6 vezes 10 a 23 moléculas por mol na menos 1 para a constante de Avogadro e a massa molar do cálcio igual a 40 gramas por mol, qual a quantidade mínima diária de átomos de cálcio a ser ingerida para que uma pessoa supra suas necessidades? Então, uma questão como essa a gente consegue resolver, né, com os nossos conceitos dessa aula. Então, a ingestão feita pelo brasileiro diariamente de cálcio é de 500 miligramas, porém, recomenda-se o dobro. Então, a gente vai fazer 2 vezes 500 miligramas, dá 1.000 miligramas. E aí, dividido por 1.000, a gente vai ter esse valor em gramas, que no caso é 1 grama de cálcio diariamente por pessoa. Então, a recomendação é 1 grama de cálcio por dia. Então, a massa molar do cálcio é 40 gramas para cada mol. Assim, 40 gramas de cálcio contém 6,02 vezes 10 a 23 átomos. E aí, a gente pode executar a regrinha de 13 e descobrir, então, 40 gramas de cálcio, né, vão ter 6,02 vezes 10 a 23 átomos de cálcio. 1 grama, que é a recomendação, seriam, então, em átomos, quantos átomos de cálcio? Então, fazendo a regrinha de 3, 1,5 vezes 10 a 22 átomos de cálcio é o recomendado por dia. Então, a gente está convertendo a unidade de gramas ali para átomos, né, a quantidade de cálcio recomendada para um dia. Os cálculos realizados são apenas um exemplo de como a relação entre a grandeza química, massa molar e mol podem ser utilizados em nossa rotina diária, e a gente nem percebe. Isso sem contar que diariamente utilizamos unidades e medidas na cozinha e em outras tarefas. E ainda quem pergunte, para que estudar química, né? Quando a gente precisa aí no nosso cotidiano sempre das informações que a gente aprende na química. Vamos fazer a atividade 1 agora? Olha só. O número de mol que existe em 160 gramas de hidróxido de sódio, que é o NaOH, é. E aqui temos os dados, agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? Olha só, o exercício quer saber, né, o número de mol que existe em 160 gramas de hidróxido de sódio. Ele traz o dado ali, né, a massa molar de cada um dos elementos. Então vamos lá, primeiro passo é determinar a massa molar do NaOH. Então para isso basta multiplicar a quantidade de átomos do elemento pela sua massa atômica e em seguida somar os resultados. Então a gente está vendo lá, né, todos os elementos que aparecem, né, NaOH, então sódio, oxigênio e hidrogênio. Então os valores que ele deu lá nos dados do exercício vezes a quantidade que aparece. Como é NaOH, aparece um de cada, então tudo multiplicado por 1. Somando os valores temos 40 gramas por mol. O segundo passo é determinar o número de mols. Como o exercício forneceu a massa utilizada, no caso 160 gramas, calculamos a massa molar, basta utilizar esses valores na expressão. Então, N é igual a M, de massa em gramas, dividido pela massa molar. Então, 160 dividido por 40 dá 4 mols de NaOH. Então, 160 gramas equivale a 4 mol de NaOH. Vamos para a atividade 2? Quantos mols de átomos de hidrogênio há em 0,5 mol de H4P2O7? Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade? Olha só, esse exercício, né, é a ideia inversa do exercício anterior, que agora ele pede quantos mols de átomos de hidrogênio há em 0,5 mol da substância H4P2O7. E aqui a gente tem as representações dela, né? Então, olha só, o primeiro passo é determinar qual é, né, a temática do exercício. O que exatamente o exercício quer? Esse sempre é o primeiro passo, né? Compreender qual é a questão principal do exercício. Então, esse exercício pede o número de mol de hidrogênio pertencente, né, em 0,5 mol da substância H4P2O7, e qual apresenta 4 átomos de hidrogênio por molécula.
Vale ressaltar que a quantidade de átomos em uma molécula pode ser relacionada com a quantidade em mol de átomos. Dessa forma, 4 átomos podem ser utilizados como 4 mols de átomos. A gente pode fazer essa relação. E no caso aqui, a fórmula molecular traz H4. Então, a gente está falando de 4 hidrogênios. O segundo passo é montar uma regra de 3 para determinar o número de mols. Então, a molécula, né, de H4P2O7 e os átomos de hidrogênio. Então, em uma molécula dessa substância, a gente tem 4 hidrogênios. Então, 1 mol, 4 mols. 0,5 mol, que é o que ele traz no exercício, quanto vai ter de mols de hidrogênio? Fazendo a regrinha de 3, nesse caso, 2 mols de hidrogênio é o que está presente em 0,5 mols da substância H4P2O7, que é a pergunta do exercício. Vamos para a atividade 3 agora? Considere a reação química representada pela equação não balanceada, e a equação está aqui. Quantos mols de O2 reagem com 4 mols de ferro? Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade? Olha só, o exercício fala: considere a reação química representada pela equação química não balanceada, Fe mais O2 formando F2O3. E aqui a gente tem, né, escrito quais são as maneiras como estão representadas as substâncias, né? E aí, quantos mols de O2 reagem com 4 mols de ferro? A primeira coisa que a gente tem que perceber aqui é que o exercício já dá a dica que a equação não está balanceada. Então, a gente já vai partir desse ponto. Então, o primeiro passo é determinar quais os componentes da reação participam do cálculo. Nesse caso, o exercício pede o número de mols de O2 com relação a 4 mols de ferro. Portanto, esses são os participantes do cálculo. Então, a gente vai ficar olhando aí, né, para o oxigênio e para o ferro para fazer os cálculos.
verificar se a equação está balanceada e, caso seja necessário, realizar o balanceamento. Então, nesse caso, o exercício já deixa claro que não está balanceado e após o balanceamento, que pode ser feito através de tentativa, a gente tem os coeficientes estequiométricos aqui. Então, 4 para o ferro, 3 para o O2 e 2 para o F2O3. Então, agora a gente vai montar a regra de 3 para determinar o número de mols, considerando, né, as duas substâncias de interesse, no caso o ferro sólido e o gás oxigênio. Então, a gente tem 4 Fe, né, e 3 O2. Então, 4 mols para 3 mols. E aí o exercício quer saber, né? 4 mols vai ser X. Fazendo a nossa multiplicação, a gente tem, então, 3 mols. Vamos agora para a atividade 4? Observe a imagem a seguir. Qual é o valor da massa em gramas e o número de átomos existente em 8 mol de átomos de mercúrio? E a gente tem a massa atômica aqui do mercúrio, 200. Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade 4? Olha só, o enunciado fala, observe a imagem a seguir. Qual é o valor da massa em gramas e o número de átomos existente em 8 mols de átomos de mercúrio, e aqui tem a massa atômica 200. E a imagem aqui, né, mostrando o nosso mercúrio, que é o único metal, né, que se apresenta na forma líquida que a gente tem na tabela periódica. Todos os outros metais estão na forma sólida. Então, olha só, como é que fica a correção, né? A massa atômica do mercúrio é 200 U, então a sua massa molar é 200 gramas por mol, porque são unidades correlacionadas, né? Se 1 mol possui 6 vezes 10 a 23 átomos, então podemos fazer a seguinte relação para descobrir a sua massa em grama. Então, se 200 gramas equivalem a 1 mol, né? 8 mols vão equivaler então a quantas gramas? Nesse caso, 1.600 gramas. Então, 8 mols tem 1.600 gramas de mercúrio.
Agora vamos descobrir o número de átomos. Então, se 1 mol tem 6 vezes 10 a 23 átomos, 8 mols, quantos átomos vão ter? Fazendo a regrinha de 3, a gente tem 48 vezes 10 a 23 átomos. Então, os 8 mols representam 48 vezes 10 a 23 átomos para o mercúrio. E aqui na curiosidade da química, através do QR Code, você pode estar acessando um artigo da SBQ, que é a Sociedade Brasileira de Química, e tem um experimento envolvendo estequiometria. Tá? Então, a estequiometria são esses cálculos que a gente está vendo aqui nessa aula, e aqui a gente tem um experimento bem bacana para poder falar sobre estequiometria. E através do QR Code você tem todo o passo a passo, os materiais, reagentes e os métodos para poder estar fazendo esse experimento e testar na prática os conhecimentos que a gente vê aqui na aula. E o que a gente estudou nessa aula? Revisitamos o conceito de mol e massa molar, identificamos como encontramos as grandezas químicas em nossa rotina diária e a gente consegue perceber, né, como a gente consegue transferir o conhecimento aqui da escola para nosso cotidiano, né, fazendo vários cálculos e comparando esses valores, né, transformando nossos mols em gramas, em átomos e moléculas, como a gente fez durante essa aula. E também praticamos o conhecimento com questionamentos e atividades. Espero que vocês tenham gostado e até breve!